Olha só, galera, mais um episódio aqui no seu Pod Estúdios. Olha só, podcast. Eu sempre faço questão de agradecer muito essa parceria do seu Pod Estúdios. Eu sempre digo que tem esse estúdio que a gente faz aqui o nosso conteúdo, aquele estúdio do podcast tradicional. Aqui ao lado tem o mais intimista, tem aquela poltrona, uma mesinha de centro, enfim, tem o chroma key, uma parada diferente, mas tudo sempre com o mesmo objetivo, deixar o seu conteúdo extremamente profissional, né, e atrativo, atraente, melhor dizendo. Então, chega junto com a gente, porque o Olha Só Podcast traz convidados de todas as vertentes aqui, música, teatro, futebol, né, a gente procura abrir o leque. E hoje aqui, essa fera, já tive contato com esse cara na extinta Transamérica, o programa Tomahawk, por telefone, pessoalmente, é a primeira vez que eu estou conhecendo. Jimmy London, prazerzaço, cara. Muito obrigado pelo convite, maneiro você trazer a mim e a rapaziada do futebol, realmente a gente joga muito mesmo, estamos aí para falar disso aí, também. Entendeu? Ué, dizem que no Rock Go era pesado, né? Pesado para quem tava no meu time, era pesado mesmo. É jogo duro, né? Tá certo. A gente vai falar também de Rock Go, falar de uma porrada de coisa aqui. Você percebe que aqui eu não tenho nada, não tenho uma linha de perguntas, porque eu acho que, né, é legal aquele papo de boteco mesmo, da gente deixar fluir. E você, cara, é difícil até te definir, né? Porque eu poderia falar assim, Jimmy London, cantor do Matanza, agora Matanza Ritual, Jimmy Reds e tal. Mas você, pô, tem a gente tá falando do Olha Só, que é um leque de convidados aqui, tem um leque de atividades absurdo, né? Tu olha pelo retrovisor assim, tu imaginava que tu ia acumular tanta coisa. É ator, apresentador, DJ também, né? Muito né? pouco, mas sim. DJ. É um leque bacana na carreira, né, Jimmy? Cara, olha só, eu acredito... Antes de mais nada, acredito que a comunicação como um todo seja mais ou menos uma coisa só. Cada tipo de comunicação tem uma escola diferente, tem ali uma técnica diferente, mas a comunicação ela é uma só. E eu me considero muito mais comunicador, artista, do que musicista, até porque eu ando, né, toco com musicistas muito cascudos e cada vez que eu toco, quanto mais eu toco com eles, mais eu vejo que eu não sou musicista. Que eu sou algum tipo de comunicador, de artista, que eu sei levar as pessoas para um determinado lugar, que eu gosto muito do que eu faço, mas que aquela capacidade musical mesmo que eles têm, sabe, de conseguir se expressar pelas notas é uma coisa muito específica, que eu tenho certeza que eu não domino. Mas eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de olhar para as pessoas e eu gosto de tentar entender o que as pessoas estão pensando e conseguir fazer aquilo ali ter um fluxo para algum lugar. Eu acho que eu gosto de tentar criar ali um rio de pensamento, sabe? Criar um lance com início, meio e fim em cada uma dessas coisas. E aí eu acho que eu consigo interpretar, acho que eu consigo apresentar ou entrevistar alguém, acho que eu consigo fazer um show e fazer nesse sentido, porque eu acho que o barato ali tá presente, né? Tá presente na hora, tá ali com os instintos ligados e conseguir ver as coisas acontecendo. E dentro disso daí, pô, sugerir uma parada ali e esse lance virar alguma coisa. Pode ser um show, pode ser, sei lá, um livro, alguma coisa assim. Eu acho. Eu não sei se eu consigo, eu gostaria muito de fazer, se der certo, ótimo. Mas eu acho que o barato é esse, cara. Eu passei muito tempo prestando atenção nas pessoas e ouvindo e fazendo show. Quando eu faço show, por exemplo, eu estou sempre muito ligado, olhando para o que está acontecendo, prestando atenção no como é que o lance está rolando e faço muita questão ali de tentar conduzir para algum lugar. Eu não gosto daquele show que começa de um jeito e termina do mesmo jeito e parece que não aconteceu nada, sacou? Entrou ali, fez uma trilha sonora e pronto, foi embora. Eu gosto de tentar sugerir que as pessoas vão para um determinado lugar e que terminem diferente de como estavam em comparação a como elas estavam quando começou o show. Aí eu comecei a fazer outras coisas. Fui atuar, por exemplo. Que foi dessas coisas diferentes, foi a primeira, assim, bem fora do normal que eu fui fazer. Não, se bem que não, eu apresentava antes. Apresentar nunca foi um problema, não, porque eu sou muito cara de pau mesmo. Eu falava um monte de coisa e soltava e ia embora e não tinha problema. Óbvio que quando eu via os meus coleguinhas apresentadores profissionais, jornalistas apresentando,
eu via que eles faziam uma coisa completamente diferente da minha. Eu via que eles tinham linhas de raciocínio, que eles conseguiam criar frases longas e ter vírgulas e fazer metáforas interessantes e ir a lugares e depois terminar o raciocínio que eles tinham começado, que eles tinham conteúdo sobre aquilo que eles estavam querendo dizer, que eles comparavam o conteúdo do que eles tinham com o que eles tinham visto no show. Eles são jornalistas e apresentadores profissionais, eu vejo muito isso, especialmente com os meus amigos lá do Multishow. E eu não sou. Eu sou um cara que frequenta muito aquele mundo ali e quando eu vou falar sobre show, por exemplo, eu gosto de me sentir mais um comentarista assim, desses de futebol, né? Ex-jogador que vai ver um jogo e explica um pouco, tipo, isso aí acontece quando o campo tá molhado e a grama tá alta, a bola quica assim, a bola quica assim. Pô, eu já faço muito show na minha vida, vivo muito aquele lance ali, acho maneiro mostrar para as pessoas. Aí sempre tive essa pilha, sempre gostei de ir lá ver no backstage como é que tá a preparação das bandas, o que cada um trouxe, o que dá pra gente sacar de cada um, conversar às vezes com a equipe da banda, ver o que eles estão aprontando. Por exemplo, só um super exemplo, assim, teve um show, acho que foi 2015, do Metallica no Rock in Rio, e aí a gente ficou sabendo que ia ter alguma coisa muito diferente. E aí me conseguiram lá uma entrevista com o head manager lá da parte técnica. Então vamos lá, vamos falar com esse cara, vamos conversar com esse cara aí. Aí cheguei lá, bicho, o cara tava assim, bem ali na dele, para não falar outra coisa. E aí ele falou assim, não sei se a gente vai conseguir usar aqui o que a gente estava planejando, porque quando o palco é assim menor e a gente não tem tanto espaço para fazer a parada. Só achei muito legal mostrar naquele dia lá que realmente pro cara que estava montando Metallica, o palco do Rock in Rio era um palco um pouco menor do que ele está acostumado. Também, na verdade, que o Metallica também às vezes faz o próprio show num palco menor do que esse. E ele também passou-lhe um puta de um perrengue lá, porque putz, era aquele palco, eles colocaram uma arquibancada em cima do palco e a arquibancada meio que cedeu, deu uma cagada fodida, viu o cara lá correndo de um lado pro outro lá. Mas só queria dizer assim, que eu fui lá ver esse lance e acho maneiro isso, sacou? Eu fui lá mostrar um lance lá das vísceras do showbiz, que eu achei maneiro mostrar. Então é mais ou menos isso. Eu gosto de mostrar ali esse lance que eu tô mais acostumado. Mas no final das contas é isso, é conversar com as pessoas, é tentar fazer até o que a gente faz em qualquer podcast, trocar ideia. É porque eu falo pouco, né? Então tem esse problema. Cara, mas você procurou essas situações assim? Porque, né, você procurou ser vocalista de uma banda de rock, desde a época do Tequila e tal, mas essa parada de ser apresentador, ser DJ, né? Você como apresentador também na Globo, nos shows do Rock in Rio, enfim, fazendo análise ali. Isso foi uma coisa que você buscou ou isso tudo foi até você? Acho que não existe vir até você. No mínimo, você tem que estar muito disposto e deixar de fazer muita coisa e se propor a fazer muita coisa antes daquilo ali acontecer, né? Vou dar um exemplo da MTV. Por exemplo, onde eu trabalhei por 2 temporadas lá com o Pimp My Ride Brasil. Fiz lá uma entrevista com eles falando, legal, esse cara aí pega o microfone, desenrola, rende aí pra gente, maneiro, esse cara aí resolve um problema. E aí me chamaram 10, 15 vezes para fazer matérias sem ser pago. Você não quer ir no show da banda de reggae? Vamos levar um roqueiro no show da banda de reggae. Vamos fazer a cobertura do não sei o quê. Vamos falar do disco novo do Johnny Cash. Me chamaram para fazer uma porrada de entrevista. Aí eu falei sim, 15 vezes. Eu deixei de fazer, né, de não fazer porra nenhuma, ficar em casa coçando o saco ou alguma outra coisa, para ir lá fazer isso e me dediquei, fiz o lance, né, me dispus. Então, no mínimo, isso daí eu fiz, sacou? Eu acho que o tempo todo a galera... mas não fez nada, não fez assim um estudo. Cara, fiz. Posso ter tido um pouco de sorte por falar bastante ou qualquer outra coisa, mas você vai abrindo porta, né? E você vai deixando aberto, você vai trocando ideia, você vai falando, legal, eu gosto de fazer isso. Será que tem outro? Maneiro, como é que é, quem é que não é, vai conhecendo as pessoas, você se esforça para fazer isso. Na música, não. Na música foi muito trabalho desde sempre, assim. Eu não sei nem dizer, na verdade, quando foi que começou, porque eu tenho memória da minha primeira banda ali, que eu devia ter 11 anos de idade. Nem era banda de verdade, a gente tocava com instrumento sem corda e bateria com caixa de sorvete, mas era a primeira banda que eu tinha com 11 anos de idade. Ou seja, nunca teve não ter vontade de ter uma banda na vida, e eu fiz muito aquilo ali
por muito tempo. E aí você faz coisas, pode não ser grandes coisas, mas você faz coisas tipo, irmão, vamos lá, vamos buscar amplificador, instrumento na casa de não sei quem, moleque, óbvio, não tinha carro, carregava na cabeça, eu ia, voltava, deixava de ir pra praia, deixava de ver gatinha, deixava de fazer uma porra de coisa para aquilo ali, então mesmo, isso daí já é dedicação. Já é dedicação. Às vezes parece que é uma curtição. É uma curtição, você curte muito fazer aquilo ali, mas é que nem quem anda de skate, né? O cara tá lá, meu irmão, se lanhando, domingo, lá em Campo Grande, na única pista que tinha, não sei o quê. Os amiguinhos na praia. Os amiguinhos na praia, lá, bunda pra cima. Beleza, mas o cara tava lá se dedicando. Aí depois uma porrada de coisa, óbvio. Trabalhei e trabalho muito em relação a isso. São 30 anos aí, só de matanzas, são 30 anos já nessa brincadeira. Mas é dedicação. E aí, a primeira vez que eu fui fazer um lance atuando, me chamaram do nada. Chama esse cara, eu quero a cara desse maluco aí. E era um lance chamado, uma série na Globo chamada Dois Irmãos. E aí o Luiz Fernando Carvalho, que era o diretor, falou, eu quero aquele maluco ali, mas quero ele de cabelo curto. Aí fui lá, topei, cortei o cabelo, fiz um lance, o nego falou, bicho, só seja você, beleza? Não, só seja você porra nenhuma, porque o personagem era um brasileiro que fingia que era um inglês e falava português com sotaque, mas na verdade o sotaque era fajuto. Difícil pra caralho de fazer. Né? Não, difícil pra caralho de fazer, porque uma coisa é você ser um inglês com sotaque e falar português com sotaque de inglês, outra coisa é você ser um brasileiro que finge que é inglês. Fui lá e fiz um lance. E aí depois também estudei muito e aprendi. Tem que estudar, cara. São técnicas, né? Você pode bater a cabeça na parede e descobrir sozinho. Mas teve um cara que passou 50 anos fazendo aquilo ali. Se você ler o livro do cara é mais fácil. Cara, você nessas multi-atividades, né? Como é que você faz? Você consegue se concentrar em várias ao mesmo tempo, assim, porque não é fácil ter uma banda, principalmente uma banda profissional, onde você, né, tem ali pessoas trabalhando junto, pensando a mesma coisa, ou tentando pensar junto. E aí você tem um projeto individual como ator e outro ali. Como é que você faz para administrar isso, ou você prefere fazer uma coisa de cada vez? É chapéu pra caramba mesmo, até porque dentro da banda principal, né, que é o Matanza Ritual, que é o que eu mais faço da vida, são muitos chapéus também. Apesar de hoje em dia eu contar com um escritório excelente, com um empresário, que é o Paulo e a Top Link, que super funciona, eu estou presente o tempo todo. Assim, cada vírgula do que está acontecendo eu estou presente, cada vírgula mesmo. Então tem toda a parte na qual eu participo da parte comercial do lance, de venda, de quanto, como, aonde, o tempo todo. Do planejamento, ou seja, o que faremos daqui para frente, da parte de logística, vamos pegar esse voo, vamos daqui para lá desse jeito, não, isso aqui é muito ruim. Eu participo de absolutamente tudo isso. Tudo. Eu recebo uma tabela com os voos que a gente pode pegar para cada show e eu falo, não, vamos pegar esse voo aqui, vamos gastar mais nesse voo aqui, mas pelo menos a galera descansa mais um pouquinho. Não, isso aqui está muito caro, vamos fazer aquele ali, porque esse aqui pelo menos eu boto aqui um não sei o que melhor e a gente chega aqui e dorme. Eu participo de absolutamente tudo isso, até hoje. Tem 30 anos que eu aprendi um jeito de fazer e continuo fazendo do meu jeito. Se é certo ou errado, não sei, mas é o meu. E aí eu sou vocalista, e aí eu sou compositor, e aí eu sou o artista que tem que ir nos lugares. São muitos chapéus diferentes e eu acho que eles são chapéus mesmo, porque a gente tem que chegar em cada um dos lugares com a cabeça completamente diferente da outra e agir diferente. Não posso chegar aqui no teu programa e querer ser o cara do comercial e querer ficar vendendo, sacou, o meu produto, porque não é o lugar, sacou? Porque não é o lugar. O lugar aqui é de falar coisa interessante, contar história para que as pessoas vejam e achem aquilo ali interessante. E subir no palco, que é um outro barato, meu irmão, tem que subir com outra cabeça. Às vezes, por exemplo, tu tem o maior estresse do mundo, o contratante é um filho da puta, tu odeia o cara, meu irmão, quase não pagou, te deu uma dor de barriga do cacete, teve porrada no camarim. Meu irmão, a merda inteira, o cara foi babaca, tudo. A galera que pagou o ingresso não tem nada a ver com isso. E tu tá subindo no palco do cara, que é um puta de um babaca, te deixou na merda, tu tem que subir naquela porra e fazer um puta de um show, porque a galera que pagou lá embaixo a porra do ingresso não tem nada a ver com isso. E tu tem que mudar completamente o teu foco pra tu chegar em cima do palco e fazer um show digno do dinheiro que aquela galera pagou.
Meu irmão, Já aconteceu? pra caralho, óbvio, milhões de vezes. De todos os jeitos diferentes. Às vezes o contratante não é um filho da puta, mas não sabe o que tá fazendo. Às vezes o contratante é ótimo, mas coloca um cara pra trabalhar pra ele que é uma merda. Às vezes o seu dia foi uma merda, às vezes a tua vida tá uma merda. Pô, eu passei perrengues, tragédias gigantescas na vida. Tanto pessoais quanto profissionais, e ainda durante isso tudo tava lá fazendo show. E tem que saber subir no palco. Eu passei por babaquices inacreditáveis. Passei por babaquices inacreditáveis, coisas ridículas. Exemplo, assim, estar pisando no último degrau para entrar no palco, uma época muito ruim, assim, da minha vida, pessoalmente, e aí o contratante, não, mas eu queria tirar uma foto contigo, a música já começou, tô entrando aqui depois do show, meu irmão. E eu ouvi contratante dando escândalo, porque eu me recusei a tirar foto com ele. Na hora do show. Não, no meio do show. E o outro que queria que parasse o show no meio para passar um comercial do patrocinador. Das paradas assim, sacou? E, meu irmão, isso acontece. Isso acontece. Digamos que a gente, no Brasil, a gente tem um lance meio curioso, assim, que o mercado ele é muito... O que eu vou dizer? Eu vou dizer heterogêneo. Sacou? Você não tem um mercado de contratantes de rock que está acostumado, cada semana ele faz o show de uma banda de rock, vai lá aquela galera que está acostumado, como é que rola, como é que é. Não é. Você tem vários mercados diferentes. Você tem a galera de prefeitura que faz show, mas não faz muito, e quando faz todo tipo de show diferente. E aí o prefeito que tira foto com o artista. E semana passada ele fez um show gigantesco da banda de pagode que as necessidades técnicas eram completamente diferentes da nossa, sacou? Que o cara... Meu irmão, precisa... O mundo do cara é completamente diferente, né? Tecnicamente falando. Backline, essa toda Porra, meu irmão, o cara não tem a guitarra distorcida, o cara não precisa trabalhar com altos ganhos que a gente trabalha, com coisas que são completamente diferentes. Não é melhor ou pior, não, é só diferente Sim. mesmo. E aí você tem os caras do rock, mas você tem os caras do rock que também já estão há muito tempo, que você já faz show com um cara há 25, 30 anos, aí o cara também já quer vir de outro jeito. Tem de tudo, cara. A verdade é que tem de tudo, mas não tem assim aquela agenda super, meu irmão, normal, todo mundo já recebe tudo ali, já funciona. Não... Digamos que a gente tem que trabalhar cada um. E aí tem muita maluquice. Mas é isso, a gente tinha falado do lance, né? Esse lance de chapéu, ou o lance, pô, então tem que atuar. Tem hora para fazer tudo. Tipo, eu sentei com você aqui agora e estava respondendo mensagem importante sobre uma coisa de atuação que eu vou estar filmando amanhã, mas ainda não sei. Ou seja, preciso, né, tem hora que tem que fazer tudo e vou ter que estudar isso muito, né, muito rapidamente para amanhã. E tem hora que tem que desligar tudo e ser uma coisa só. Ser só o músico, ser só o compositor. Especialmente essas coisas, né? A música ela tem que ser muito sagrada ali. Subiu no palco, meu irmão, tem que desligar a cabeça do resto, tem que ouvir a música, tem que estar presente no palco. Se começar a lembrar, meu irmão, das coisas, e aí fodeu. Não vai dar certo. Tem que esquecer, sabe? Então é isso. Né? Tem hora que tem que vestir todos os chapéus ao mesmo tempo, tem hora que tem que tirar todos, ficar só com um e se concentrar naquele ali, porque se não fizer aquele ali direito, o resto todo não existe. Ô Jimmy, você estava falando sobre a MTV, tem uma história na MTV, trabalhou muito tempo na emissora. Eu vi recentemente uma declaração do Lobão. O Lobão também trabalhou na MTV. E o Lobão se referiu à MTV como uma das piores coisas que teria acontecido para a indústria fonográfica, porque ela tirou o foco da música, que seria o principal, né? Enfim, para você ter realmente a qualidade no trabalho das bandas, enfim, para focar no visual, nos clipes, etc. e tal. E de um cara que trabalhou dentro da empresa, dentro da MTV. Como é que você vê essa história da MTV e hoje, depois de tanto tempo, a MTV entrou para a história? Goste ou não, ela faz parte, né, de uma recordação, não só no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Como é que você, olhando para trás, vê a MTV, a sua passagem por lá e o legado que ela deixou ou não deixou legado nenhum? Bom, vamos lá. Primeiro, a MTV era um lance de criação de opinião no Brasil inacreditável. Né? Na época que existia MTV, você andava por São Paulo de tarde e as meninas e os meninos, eles se vestiam como a Pitty, como Chorão, sabe? E hoje em dia as meninas e os meninos se vestem como os MCs, ou seja, é óbvio que você tinha, não estou falando todo mundo, mas óbvio que você tinha uma força, né, de moda ali, que era uma coisa excelente pro rock. Se alguém acha isso ruim, sinto muito. Era excelente pro rock. A gente era muito mais... a gente existia muito mais. Isso é uma coisa. Segundo, eu vou humildemente discordar do Lobão. E eu acho que é o seguinte, a gente fazendo música,
o grande barato de ter uma banda e de fazer música é criar um universo. A gente atrai as pessoas para aquele universo. Quando você está lá malhando, ouvindo Slayer, é porque você está malhando na força do ódio, né? É isso, né? E quando você está em casa e você bota uma música determinada porque você quer relaxar, aquela música te leva para um lugar, para um universo, para um lance ali, né? E na hora de comercializar essa música, aquilo ali é marca, tá? Você pode querer ou não, mas é o universo e marca é uma coisa muito semelhante. A gente rala muito para criar um universo. Porque a gente, enquanto banda, tem um discurso. Ele pode ser óbvio, ele pode ser meio escamoteado, mas toda banda tem um discurso. Toda banda diz ali como é que ela enxerga o mundo. Como é que ela te convida para participar daquele mundo. Então tem uma banda que é decadente chique, sacou? Tem uma banda que é foda-se todo mundo, totalmente punk. Tem uma banda que é virtuosismo olímpico. E cada banda te leva para um universo ali do compositor, cara. Uma tem referências líricas, a outra come cocô, literalmente. Mas tudo isso daí, cara, é para você criar um universo. E aí a camisa da banda, a capa do disco, o adesivo que tem no videoclipe, a maneira como a banda é mixada, que o cara fala na letra, que o cara fala em cima do palco, que o cara fala fora do palco, tudo que aquela banda faz fica muito mais legal quando aquilo tudo faz parte do universo, né? Aí sim, você participa daquele muito mais do que participar de uma música, você participa de um universo da banda. E eu acho muito que as pessoas compram isso, né? Eu acho que compram no bom sentido, né? As pessoas se identificam e se aliam de uma certa maneira, né? Sentem sinergia com aquele lance ali, do universo do artista. E o cara te dá uma ferramenta como o videoclipe, cara. Caralho, do cacete o videoclipe. Você cria uma representação audiovisual daquilo que você queria dizer com a música. Muito bom, né? Então, acho que a MTV fortaleceu muito isso. Hoje em dia, por exemplo, a gente fica de saco cheio de fazer clipe hoje em dia porque a gente gasta dinheiro e não tem retorno. O videoclipe hoje em dia é meio que um fundo de tela ali pro YouTube, pra pessoa meio que ver a tua música, mas não é uma parte que alguém vai assistir. A IA eu acho que facilitou um pouco, né? Mas já fiz clipe de IA também, assim, não tem esse medo de IA, que as pessoas, oh meu Deus, como é que você usou IA? Você é um artista. Meu irmão, caralho, pelo amor de Deus, que medo. De tudo, né? Não, desculpa, eu não devia ter usado fax também, lembrei. É verdade. Pô, da ferramenta. Mas eu acho que o videoclipe é uma coisa muito legal para isso daí. Você passa uma visão. Óbvio, qualquer coisa que seja obrigatório, em determinado momento você pode ficar meio de saco cheio de fazer aquilo. Vira e mexe, eu falo, pô, a gente precisa fazer 3 camisetas novas. E eu falo, caceta, quem te bota numa camiseta agora, sacou? Tem que fazer um videoclipe novo de um disco, caceta, o que eu boto num videoclipe? Tá bom, é uma obrigação aquilo, mas é uma parada boa. Acho que pra banda é excelente, leva as pessoas pra dentro do teu universo, né? Traduz aquele universo, o cara vê aquilo ali, vê, pô, maneiro, legal. Ó o que o cara queria dizer aí. Ele falou isso rindo ou ele falou isso chorando, sabe? Faz diferença pra caramba. É muito louco, né? Assim, a memória visual, né? Da música. Algumas músicas, por exemplo, que eu particularmente, War Pigs, né? Do Ozzy, tem o clipe, sempre quando eu ouço, vem... eu vou te falar, Ela Roubou Meu Caminhão, sempre me vem o vídeo na cabeça também, e outras músicas, Kaiser Chiefs e tal. Isso é muito maluco e eu acho que realmente faz parte do pacote, né? Não pode ficar eu acho legal fora, pra caramba. Né? Eu acho legal pra caramba. E a MTV foi muito legal. Você perguntou pra mim sobre o legado da MTV. Eu acho que a MTV fez muita diferença, era muito divertido. A MTV lá dentro era uma parada meio inacreditável, assim, porque era um prédio e era um lance, assim, era um negócio, né? Tinha lá equipamento, apesar do alcance ser muito pequenininho em termos de Ibope, tinha lá o seu alcance, que era até uma coisa... Era muito nichado. Mas era muito dicotômico isso, porque influenciava muito a sociedade, especialmente os jovens, claro, por isso nichado, mas o númerozinho era muito pequeno, mas influenciava muito, era impressionante, assim, sabe? As coisas eram muito conhecidas. Pô, pensa no Rock Go. Até hoje as pessoas estão lá pensando no Rock Go, não sei o quê, ainda lembram dos nomes das sacanagens, não sei o quê.
Só que era uma porrada de moleque lá dentro daquele prédio. Quem mandava era o moleque. de vocês era aquilo mesmo que a gente Era via? uma zona do caralho, cara. Era uma zona do caralho. Era uma zona do caralho. Era um monte de moleque tocando o rebu, sacou? E podendo fazer um monte de coisa. Claro, né? Com limite, mas a gente fazia muita merda lá dentro. E era legal pra cacete, cara. E era maneiro, assim, porque cada um fazia o teu lance. Por exemplo, o João Gordo tinha um programa lá. Ele tinha uns programas que eram absurdamente característicos dele lá. Já não lembro mais, mas que tinha a galera tocando e ele fazendo merda, não sei o quê, beriri. Mas ele tinha um programa que era relativamente normal, assim. Acho que era o Gordo a Gogô, não me lembro. Mas era ele apresentando, mostrando clipe. E ele foi tirar férias, ou uma daquelas internações. Não me lembro o que aconteceu ali, que ele se machucou. Acho que quando ele se machucou da costela, eles chamaram umas pessoas pra ver quem podia cobrir ali, sacou? E eu fui. Completamente impossível. Completamente impossível de fazer o que ele fazia. Se você lesse o que estava escrito no TP? No TP dele, era tipo, meu irmão, só funciona saindo da boca dele, sacou? Que era umas paradas muito absurdas. Eu olhava aqui e falava, meu irmão, como é que eu vou falar isso? Mas o TP, ele que escrevia ou era entregue? Cara, não sei como funcionava ali, mas eu também tenho certeza absoluta que ele não lia porra nenhuma daquilo ali, mas tinha um monte de maluquice ali. Então, por isso que eu tô querendo dizer, era uma zona, assim, cada um fazia o seu e era de um jeito completamente diferente. Quando eu fazia o Pimp, por exemplo, cara, veja só, o Pimp tinha uns momentos legais, assim, mas tinha uns momentos que eram muito importantes. A hora que a gente descobriu o carro, por exemplo, só tinha um, né? Só tinha um, o carro tava lá, pegamos o carro da pessoa, escolhemos, não sei o quê, beleza, levou, pimpou, eu tô lá mostrando como é que vai ficar, mas a hora que a gente tá lá com as pessoas, os convidados da pessoa, não sei o quê, vamos mostrar o carro, só tinha um momento daquele. Depois daquilo ali a pessoa já viu o carro, você nunca mais vai ter uma reação igual. Tu acha que a gente, sacou, que eu recebi um roteiro ali, falava, Jimmy, vem pra cá, vai pra lá, faz assim? Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Era tipo, vamos fazer, então agora vamos fazer, então beleza, vamos lá. E aí inventava qualquer coisa lá, ia lá e puxava o lance, era um momento só. Porra, era um programa caro, sabe? Tinha bastante investimento ali, né, na reforma dos carros e a gente fazia aquele take ali e valia, cara, ia pro ar. E as pessoas ainda viam. Viam. E diziam pra mim que gostavam, inclusive. É muito doido isso. Cara, pegar esse gancho aí, aquela do Pimp, você tem aquela discussão com o Bonfá e foi com o outro que você chutou a cadeira. Cara, era um comediante. Porra, mas não, eram os dois lá, era o Bianchi e o Bonfá, os dois caras do Rock Go. Isso, e o Bonfá. Isso foi o seguinte, cara. Mas aquilo foi pra promover ou não? Não, o que aconteceu ali foi bizarro, bicho, porque como as coisas são toscas, né? Mais um exemplo claro de como era uma zona do caralho, a gente fazia o que a gente queria. Cheguei lá no lance, os caras já eram muito meus amigos, assim, a gente já se conhecia pra cacete, de Rock Go, da porra, cansava de ir nesse programa, sempre ia, inclusive. E eu chego lá, os caras, meu irmão, tamo fudido. Sei lá, o Marcelinho Carioca não veio. Acho que era o Marcelinho Paulista. Ou, sei lá, um dos Marcelinhos da época lá. O Marcelinho Paulista não veio. E lembra que eles tinham um lance que era... que a pessoa sentava numa cadeira, assim, botava uma luz e... Lembra? Um lance meio Hora da Verdade, assim? Pois é, meu irmão, e era com o cara... E a gente não tem o último bloco. Meu irmão, a gente não tem o último bloco, a gente não sabe o que fazer. Ajuda a gente aí. Eu falei, o que você quer que eu faça? Ele falou, briga com a gente. Briga com a gente no fim do terceiro bloco, que quando voltar pro quarto bloco não vai ter nem o Bianchi, nem você, e fica um climão e a gente não sei o que, e dá essa zoada. Beleza? Beleza, irmão. Vambora, imagina. Vagabundo, domingo, ir pra casa 20 minutos mais cedo, sem problema algum, vambora. E ninguém sabia, cara, nem o diretor do programa sabia. Quando terminou esse lance, eu fui pro camarim. E aí o cara do som não queria entrar no camarim pra tirar meu microfone. Tava com medo? Porque achou que eu tava boladão. E eu tava lá zoando com o Bianchi, deu uma maior merda, a direção inteira da MTV ligando pra cadeira, gente. Não foi? Mas foi uma brincadeira. Falei, atuei seriamente ali, o cara também, mas assim... os caras me pediram pra fazer um lance e a gente combinou de fazer isso. Mas só entre vocês. A galera do backstage não sabia. Eu não sei por que caralho os caras não avisaram pro diretor que eles iam fazer aquilo. Era o mínimo, né? Mas foi isso, assim. Mas foi igual o lance do descobrir o carro. Meu irmão, foi eu e você aqui, meu irmão, do nada, tipo, inventamos uma parada e aí tu sai lá pra fora, uma parada gigante. Nossa, os diretores me ligando. De quebrar o carro. O Pimp... ele
ele ia pro ar no dia seguinte, na segunda-feira. Eu fui no domingo para falar do Pimp que ia sair segunda-feira. E, meu irmão, os caras, meu irmão, não sei, caralho, o que eu faço? Se eu passo esse programa amanhã, se eu não passo, eu falei, irmão, eu não fiz nada, eu só fiz o que os caras pediram, cara. Os caras me pediram literalmente pra brigar com eles. A gente brigou, fez um lance, acabou, fomos embora rindo, tomamos um chopp e fomos embora pra casa. Era uma zona do cacete. Que coisa, cara. Pois é. E aí, dentro dessa levada, a parada com o Di Ferreiro também foi uma parada armada ou não? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tava jogando bola. Futebol, né? Se você... Eu vi a entrada que teve. Se você... Não teve nada demais. Não chego nem perto do garoto lá. Se você nunca mandou um coleguinha pra um determinado lugar especial jogando futebol, você não jogou futebol direito, bola, né? Só que aí os caras depois, mesma coisa. O Bonfá e o Bianchi foram lá e falaram, bota o microfone nele, vamos botar uma pilha. E começaram a botar pilha. Os dois bobões caíram, tanto eu quanto o Di. A gente se encontrou no dia seguinte. Irmão, imagina, que isso, bobagem, jogando bola. E a gente se encontrou muitas vezes depois disso. Me lembro, inclusive, que tem um Rock in Rio que eu estava apresentando, não foi agora, mas deve ter uns 4 anos, que o Di também estava. Ele falou, vamos reencenar a cena do Rock Go aqui. Eu falei, acho que não, cara, acho que vai dar merda. Mas é isso, assim, é uma zona do cacete. E cada um pensando no dele ali, não na maldade, mas, pô, cada um querendo fazer o programa ali, mais esculachado que o outro, e dava certo, ou não dava. Né? Os caras chegaram a processar o Rock Go. Outro maluco lá que os caras sacaneavam pra cacete, sacaneavam, chamava o cara lá, meu irmão. Aí o cara ficou possesso, processou os caras. Cara, e tudo isso, assim, a gente conversando contigo, vê do Bianchi, enfim, e acabou te trazendo uma fama meio de polêmico, né? De cara estouradão. Eu vi uma vez, você falou do João Gordo, eu não vou me lembrar quem falou isso, mas falou assim, porra, se fosse o Jimmy no lugar do Gordo com o Dolabella tinha saído sem pescoço, que não sei o quê. Né? Você acabou criando essa imagem que não corresponde muito, né, cara? Inclusive, esse lance do Gordo com o Dolabella foi no mesmo estúdio que foi esse lance lá do Rock Go, que era o estúdio que era embaixo ali da MTV, descendo na rua ali. Não tenho ideia do que eu teria feito se tivesse passado por uma situação daquela. Eu nunca passaria por uma situação daquela, porque uma pessoa só seria maluco o suficiente de fazer aquilo ali com o João, porque o João também mexe muito com as pessoas, ele intimida muitas pessoas. E aí o cara fica tão intimidado que ele acha que ele tem que fazer alguma coisa. Nesse caso, era um boçal completo que achou realmente que estava fazendo uma piada. Que levou um aparato pra lá, né, cara? Meu irmão, quebrou a mesa, foi uma cagada monstra, assim, podia ter feito merda. Bom, idiotas que continuam sendo idiotas o resto da vida, estão aí fazendo idiotice. Eu sou um cara muito de boa, de verdade, assim, eu sou um cara muito de boa, muito tranquilo. Mas eu sou um cara muito chato. No sentido de deixar todas as coisas certinhas. E tem muita coisa assim que as pessoas, às vezes, tipo... E eu falo, não. Peraí, cara. Certo é certo, errado é errado. Peraí, bicho. Isso daqui você não pode falar, isso daqui você não pode não sei o quê. Então, eu não acho que eu tenha gerado muitas brigas, não. Mas muitas vezes também eu não faço tanta questão de sair amigão, assim, na boa, mas porque eu faço muita questão de deixar as coisas arrumadinhas. E, pô, eu gosto de falar merda pra caralho. Eu realmente gosto. Pô, né, sou um cara meio passional, assim, e a gente vai e faz as coisas. Mas, por acaso, essas duas coisas que viraram as duas coisas mais importantes da minha vida ali dentro da MTV e que mais me descreveram ali, uma foi pedido dos caras mesmo e a outra foi bobagem, mas a culpa é toda do Bonfá e do Bianchi, inclusive. A culpa é se você acha que essa é a minha fama, então tem que reclamar com eles, que são meus amigos, né? E continuo encontrando até hoje e falando muita bobagem com eles. E dentro desse universo de banda, é fácil pra você? Eu conversei esses dias, não foi nem aqui, foi uma parada de chopp e tal, eu tava com a rapaziada do ex-For Fun, né, o Danilo e o Vitor, eles estão com uma banda nova agora chamada Brase e tal. E aí, conversando sobre as dificuldades de se ter uma banda, né, sempre muito difícil você ter cabeças diferentes buscando o mesmo objetivo.
Pra você, como é que é isso, assim, passando pelo Tequila e Matanza Ritual, Jimmy Red, como é que você vem administrando essa evolução? Poderia chamar de evolução, Jimmy? Acho que sim. Acho que a minha evolução profissional dentro disso é inegável. Eu vejo, né? Eu acho que eu faço cada vez melhor o que eu faço. Tenho cada vez mais ferramentas, mas eu faço cada vez melhor o que eu faço, eu acho. Acho que, até voltando para aquele lance do chato lá, eu criei para mim uma rotina dentro disso aí, que pode muitas vezes até decepcionar as pessoas, mas bom, esse rolê, a nossa vida na estrada, ela é muito difícil. As pessoas geralmente não conseguem entender o quão difícil é. Claro, já não sou mais moleque, já tenho uma situação um pouquinho melhor, mas essa vida, especialmente no início, e para fazer acontecer também, ou seja, no meio, ela é muito difícil. Você pega um fim de semana de 3, 4 shows, você dorme o fim de semana inteiro, se der sorte, dorme 5, 6 horas, e fica... E com sorte você está voando. Com sorte você fez 8 voos no fim de semana, porque senão você está vivendo numa van, coisa que eu fiz também durante muito tempo da minha vida, e é 18 horas de van para lá, 12 horas de van para cá, não sei o quê, tipo... para chegar num lugar e dar teu gás total num lance, sendo que tu não dormiu, não comeu, tá de ressaca, meu irmão, pô, não se ouve. O lance é pré-caos. E eu comecei a entender meio que rapidamente que eu precisava criar para mim ali uma rotina, me preservar do lance e focar no que era mais importante. Então, para mim, sem dúvida alguma, a coisa mais importante do fim de semana é o show. Eu tenho que subir no palco, mano, na maior disposição do mundo e conseguir terminar o show tendo entregue a minha energia toda, e essa energia tem que ser significativa. Óbvio que é menor do que num dia normal, mas eu tenho que entregar aquilo tudo. Não posso guardar energia porque depois do show eu vou querer fazer alguma coisa que não existe. Então, por exemplo, rapidamente parei de passar som. Passar som pro vocalista, por exemplo, é uma coisa totalmente, eu acho, desnecessária. Não toco nada no show do Ritual. Tá lá a bateria, cheio de microfone, todo mundo cheio de microfone, não sei o que, eu tô com um microfone, uma voz, né? Passa uma voz aí, vambora, e fica dormindo a tarde inteira, o máximo que puder, é super importante. E as pessoas, não passa o som? Não passa o som. Desculpa aí, decepcioná-lo, o mundo. Segunda coisa, não vou antes pra show, não fico de rolê, não vou, é festival, vou para meu irmão, eu durmo até a última hora que eu posso, no hotel, no escuro, de boa, acordo, tenho uma rotina, tomo um banho gelado antes do show, um banho quente depois, desço no saguão do hotel, tomo lá meu cafezinho, vou pro show, chego no lugar do show meia hora antes do show, tenho minha rotina certinha, assim, chato, né? Mas eu tento fazer. A parada já é tão doida, tão maluca que eu criei uma rotina muito... Metódica. Meu irmão, burocrática pra mim ali, sacou? Passinho por passinho, já tem a hora certa, já tem a hora de não sei o que, a vanzinha aqui, as pessoas falam, mas que velhinho, é isso aí. Você não tem pós-show? Meu irmão, não existe isso, sacou? Até porque, assim, depois do show a minha cabeça já tá tão a mil, porque eu dei toda a minha energia, porque eu me concentrei no show, porque eu bebi geralmente 2 ou 3 expressos antes do show, minha cabeça já tá a mil. Todo o meu pós-show, na verdade, é um processo ali de conseguir descansar um pouco depois do show. Desconstrução. Ou seja, baixa a bola, chego no quarto do hotel. Geralmente o que eu faço é botar campeonato de pôquer na televisão. Que é uma parada assim, meu irmão, mais broxante do mundo, sacou? Pra ficar ali, baixa a bola, porra, come o lance, banho quente, relaxa, medita, tenta dormir. Eu sou ruim de dormir, eu demoro pra dormir. Então... no máximo bater papo com os caras 20 minutos, mas não existe, cara. Saiu do show, entrou na van, saiu da van no hotel, foi, dormiu, tentou dormir, até geralmente muito pouco, assim, a gente acorda 5, 6 horas da manhã para ir pro próximo aeroporto, para ir pro próximo lugar, então dorme-se muito pouco, a gente dorme mais à tarde, né? Então eu criei essa parada assim muito certinha, bicho, metódica ali, pela qual eu faço, e esse lance é doido, assim, eu conheço muito pouca gente. Eu conheço muito pouca gente assim da parada e eu tenho poucos amigos no rolê. Eu falo, mas você toca há 30 anos, já fez não sei quantos shows, meu irmão. Mas eu conheço meia dúzia de cara de meia dúzia de banda, que são meus brothers, que eu troco uma ideia quando eu encontro no aeroporto. Mas esse lance... De ir pro boteco... cara, vou antes, porque eu quero ver, mas não faço isso de jeito nenhum, assim, é tudo muito quadradinho ali.
Essa era uma das perguntas. Qual era a pergunta mesmo? Não, é basicamente isso. Você não tem pós-show. Agora, me chamou a atenção você falar que não faz passagem de som. Você não faz e a banda faz Imagina. Eu trabalho, cara, o meu técnico de som, que faz o PA, ele gravou o primeiro disco do Matanza. Ele estava com a gente lá em 2020. Não, desculpa, em 2000 para 2001. Ele era assistente de estúdio no disco que a gente gravou, o primeiro disco, Santa Madre, e ele gravou todos os outros discos que eu gravei na minha vida depois disso. E tá comigo desde então. Então ele tá literalmente trabalhando comigo há 26 anos. E o cara que é meu produtor e que faz o meu monitor, esse primeiro cara é o Jorge Guerreiro, amor da minha vida. E o segundo cara que também é amor da minha vida, que é o Flávio Pascarello, esse tá comigo há menos tempo, deve estar comigo há uns 15 anos. E é o cara que faz o meu monitor, ou seja, o que eu ouço e o que passa o som. Ou seja, eu confio cegamente nos dois. Se qualquer um dos dois falar que tá ruim, tá ruim. Se qualquer um dos dois falar que tá bom, tá bom. Não tem conversa. Então sim, a galera vai lá, resolve. Felizmente hoje a gente tem uma equipe, então um músico que está cansado não vai, o outro que está de boa vai. Às vezes os caras, não, vamos passar aquela música diferente, vamos aí, os três vão, mas eu não vou. Eu não vou, a não ser que tenha alguma coisa para fazer na passagem. Tipo, às vezes sim, vamos tocar uma música que a gente nunca tocou, tá, vamos lá, vamos passar essa música, ou tem que fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Senão não, a equipe vai, a banda, cada um escolhe no dia se vai ou não. Eu não vou nunca. Mas eu escolhi uma linha vovô nessa parada aí, que inclusive, começou com a ideia de parar de beber, já tem aí uns, sei lá quanto tempo, 15, 18, nem conto mais quanto tempo eu parei de beber. Teve muito a ver com isso também, de entender que esse lance de banda é trabalho, né? Ah, sim, porque você falou desse lance das bandas, né? Como é lidar com isso. Sim, sim. Isso foi uma coisa que, inclusive, gerou briga na minha vida, porque, como assim? Nós vamos passar o som e você não vai? Eu julguei que é melhor para o plano geral eu não passar som. Não vou ter essa discussão, não vou... É inegociável. Não é questão de ser inegociável, assim. Tipo, se você não consegue ver isso, tudo bem, mas eu vejo claramente, eu sei a diferença que faz, então não vou. Mas eu acho que essa é mais do que não vou passar som. Aí que tá, né? Eu acho que é uma visão profissional do lance de concentração máxima para fazer o show, de focar a energia para fazer show. Cara, tem várias coisas que eu não faço para mim. Todo mundo pode fazer, eu não faço para mim. Eu não saio para jantar antes do show, sacou? Eu não vou tomar um chopinho, comer uma pizza, eu não faço isso. Eu não faço isso. Você não pra faz mim não funciona. Sociável. Cara, é que assim, para mim não funciona. Sacou? Pra mim não funciona. Pra mim funciona ficar na minha, sacou? Ali com a galera que trabalha comigo, que eu tenho o maior prazer do mundo em conviver com eles, mas é o meu jeitinho, cara. Eu posso ser um mala do cacete, devo ser. Provavelmente sou. Mas é o que funciona pra mim, velho. E assim, tô lá pra fazer o show, não tô lá pra tomar chopinho. Claro. Vamos lá, que tem aquele brother aqui da cidade, não sei o que, irmão, desculpa, não vou. Passa lá no show, dá uma passada no camarim, te dou um abração, não sei o que. Esse é o meu jeito. E isso rolou muito, assim, nesse lance. E eu fui cada vez fechando mais esse meu esquema, assim, definindo mais esse meu esquema de como eu achava que tinha que ser. É até curioso, que eu ouço muito até hoje as pessoas falando, mas parece que hoje em dia você tem mais energia do que tinha quando era moleque. Eu vou fazer 50 anos esse ano. Mas eu tenho. Primeiro porque assim, eu mudei radicalmente meu estilo de vida em relação à saúde, essas coisas, beber, fumar, não sei o quê. Segundo, que eu fui cada vez mais focando essa energia que eu tenho para o momento que eu estou em cima do palco, sacou? Que eu acho que é para aquilo que eu estou ali. Então, sim, a hora que eu estou ali em cima do palco, eu tenho muito mais energia. Aí esse entendimento foi melhorando, cara. Então, eu acho que hoje em dia eu consigo, render muito mais no show do Ritual do que eu rendia antes fazendo os shows do Matanza original, por exemplo. O Jimmy Rats é um lance que surgiu na minha vida assim, meio atabalhoadamente e é bom porque veio meio que pra quebrar, né? É uma banda meio ciganona, assim, sacou? Meio bagunça, muita gente canta, muita gente faz tudo. As influências sonoras são muitas, inclusive muito do leste europeu. Então é um lance meio circense, assim. E ali eu tenho que segurar uma onda ferrada, porque se eu tentar ser do meu jeito marcial ali, sacou? Não vai dar certo. Ali eu tenho que, meu irmão, parar, ficar olhando aquela bagunça do cacete, falar, tá bom, tá na minha hora, beleza, vamos lá.
E eu também toco, aí eu toco violão, toco gaita, então aí tem que passar som, não sei o quê. Já é uma coisa completamente diferente. É uma anarquia organizada. Não tem organização nenhuma. É só anarquia mesmo. E foi muito bom, porque quando eu cheguei lá, eu achei que eu tinha que fazer do meu jeito assim, e o lance veio para mostrar que não tem só um jeito de fazer as coisas, tem vários, né? Ali tem que fazer de outro jeito. E eu continuo focando muito na história da energia e eu brigo muito com eles por causa disso. Porque aí eu acho que eles, vão para não sei para onde, vão passear, vão no parque, vão não sei o quê. Eu falo, meu irmão, caralho, vamos lá no show. E aí eu faço questão de me esforçar bastante no show para chamar atenção para isso, e mostrar que o show fica legal. O show fica muito melhor quando você se esforça. Tô falando que as pessoas não se esforçam, mas quando você realmente concentra todas as suas energias para fazer o show. Mas eu acho que eu fui... Esse meu percurso aí foi de melhora nesse sentido aí, sacou? Acho que meus shows foram melhorando por causa disso. Qual a diferença do Matanza, além dos componentes, claro, do Matanza para uma Matanza ritual, hein? Cara, Matanza ritual... Eu não posso não falar dessa questão do nível de virtuose dos musicistas. Os 3 musicistas são incríveis, de verdade. E esse lance é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Diferente no nível de... Exemplo, eu estava subindo no palco e... Teve ali alguma coisa que eu não vi o que aconteceu. A banda estava indo, geralmente vai um pouquinho antes, assim, eu vou atrás deles. Mas antes disso aconteceu alguma coisa, um road voltou no camarim, não sei o quê, eu não pesquei. Cheguei lá durante o show, a gente tocando normalmente, e aí o Amilcar me chamou uma hora e falou, hoje eu não vou fazer o solo de bateria. Tem uma hora que tinha um solo de bateria nesse show. E eu falei, imagina, claro, vambora. E aí terminou o show, cara, e o Amilcar, meu irmão, chegou no camarim carregado. E eu falei, meu irmão, o que tá acontecendo? Aí, o tornozelo direito do Amilcar parecia uma pata de elefante, assim, roxo, inchado, desse tamanho aqui, assim. Sem brincadeira. Horroroso, tem até foto. E, meu irmão, caraca, você machucou agora quando terminou o show? Eu falei, não, machuquei entrando no palco. Eu pisei errado numa escadinha, pisei pra fora e eu torci o pé direito entrando no palco. Mas o pé direito é o pé do bumbo. É simplesmente o pé do é o pé mais importante do rock. Fiz o show inteiro com o pé esquerdo. Isso é o nível. Eu nem soube. Ele nem soube. O chimbal colocou no bumbo e... porque ele usa pedal duplo, né? Então ele tem um bumbo no direito e no esquerdo. Ele fez o show inteiro, meu irmão. Segurou aqui o chimbal com a borboleta e fez o show inteiro batendo o bumbo com o pé esquerdo. E eu não soube. Não é que, ficou legal. Não é que ficou legal. Eu não soube. O cara fez o show inteiro com o pé auxiliar, teoricamente, do bumbo ali. Isso é um exemplo, né? Tipo, são excelentes musicistas, de verdade. Isso faz muita diferença na organização do treco ali, quando toca, né? A parada sai suando de um jeito que é, totalmente diferente. E onde isso chega também, né, cara? Você vai conhecendo pessoas muito mais legais. Eu viajo para Los Angeles, para a maior feira de música do mundo, que é a NEM, e aí chego lá, no maior stand da feira, que é o da Ibanez, aí tem um banner assim da cara do Felipe Andreoli, que vai 2 vezes o tamanho disso daqui, aquela cara feia lá dele. E as pessoas, né, que ele conhece, que ele te apresenta, as coisas que ele ouviu, as coisas que ele sabe, as coisas que ele viveu. Isso tudo que tem dentro daquela galera é uma coisa muito legal, né, cara? Porque, o repertório de vivência e de experiências, e musical, e auditivo, né? E o arquivo pessoal que cada um tem também de sotaques musicais ou não, é gigantesco, cara. Todo mundo tem muita vivência. E isso daí reflete muita coisa que a gente faz. Muita coisa. Então, às vezes, você acha que você está descobrindo a pólvora ali, o cara fala, velho, mas eu fiz isso daí naquele disco, eu ouvi isso daqui, de repente isso daqui, caraca, que ideia boa, etc e tal. Isso faz muita diferença, ponto. O segundo ponto é o lugar da vida de cada um naquele lance ali, sacou? Já está todo mundo num lugar de vida mais resolvido. Então tá todo mundo ali porque quer fazer aquilo, sacou? Cada um com seu motivo, mas todo mundo quer fazer aquilo que está fazendo ali. Não tá todo mundo ali porque quer ter uma banda e aquela foi a banda que rolou, sacou?
Pô, todo mundo ali tem a sua banda principal, no meu caso ali é o Matanza Ritual, mas, pô, todo mundo tá ali porque quer, sabe? Então não tem um lance de tipo... Mas você não sentia isso no Matanza? Cara, é muito diferente. A gente teve muitas épocas no Matanza, né, cara? A gente teve um início perrengue pra cacete, e depois a gente teve um meio ali muito doido, onde o lance engrenou no underground, mas engrenou pra cacete, 90, 100 shows por ano, perrengue fudido, mas era do cacete, imagina a gente ali, auge da birita e da diversão, e fazendo muito show pelo Brasil todo, uma parada muito doida. Depois, aí eu fiz a MTZ Produções, que foi o escritório da banda, a gente começou a produzir os nossos próprios shows, e aí foi uma época muito boa de grana, sacou? De, pô, éramos 7 sócios e todo mundo, pô, vivia bem, podia fazer o que queria, podia, sacou? E um ia pro Havaí surfar, o outro comprava os instrumentos que queria, o outro comprava casa, o outro comprava não sei o quê, tipo, uma coisa, sacou? E aí a banda remou para um lado bom, assim, de profissional, depois chegou um outro momento onde aquilo deixou de ser levado como... como é que eu vou explicar Prioridade? isso? Não, aquilo deixou de ser levado como privilégio, passou a ser levado como normal. E aí as outras coisas passaram a ser prioridade, porque teoricamente aquilo ali já tinha sido conquistado. E eu brigava, não concordo com isso. Se isso daqui deixar de ser prioridade em qualquer momento, vai cair. Não, isso daí já está conquistado, já é nosso. Não está conquistado. Não está conquistado. Se você fizer 3 shows ruins em São Paulo, na sequência, daqui a 2 anos você vai fazer um show vazio. Não, a gente pode ir para São Paulo, fazer um show só de lado B e o que a gente quiser e tocar qualquer coisa, tocar música que ninguém conhece, que ninguém quer ouvir, sem falar nada, fazendo o que a gente quiser, que vai continuar. E não concordo, tem que fazer. Bom, então aí que acho que foi aí que esgarçou ali o fio do entendimento nesse sentido. E que depois aí já me ligaram, pô, não, que você tinha razão, era para ter sido assim, era para ter sido assado. Ah, que legal. Então hoje há uma convivência entre vocês? Não, assim? convivência não tem. Teve uma ligação longa, tipo, ó, você estava certo, eu estava errado, foi mal aí, desculpa aí, parabéns. Eu falei, tá bom. Ah, legal, mas gerou, né? Cara, assim, a real, se eu te falar a verdade, eu acho que a treta toda foi muito pública. E não da minha parte. Eu fiz questão de não falar, de não azedar. Eu achava que era uma sacanagem azedar na galera que curte a banda o gosto daquela música. Porque eu acho que quando rola essas paradas assim, muito baixaria de banda, dá uma azedada, né? Tipo, o cara ouve o som e fala, putz, mas agora eu não gosto desse cara. Fiquei sabendo disso. Eu fiz questão porque eu não quero azedar, não quero. Não, deixa rolar um legado bom, assim. O cara ouve a música e continua achando do cacete. A gente brigou, tudo bem. Mas essa ligação foi muito particular. E eu acho que foi pouco, assim, nesse sentido. Acho que o que se falou publicamente foi muito. Então, acho não que teve o eco que foi quando... né? eu acho que deveria ter tido pelo menos algum tipo de esforço para falar, não, realmente essa parada, já que eu falei tanto publicamente, eu deveria ter falado mais, né? Esse pedido de desculpa deveria ter sido mais público. Mas sou eu, né? Eu só acho as coisas que eu acho. O ritual, ele não sei se a comparação vale. Por exemplo, o Paulo Ricardo, naquela treta com o Schiavon, com o Deluxe, ele acabou falando, cara, o RPM vocês não vão usar. Então usa RPM o legado. Matanza, o ritual seria no sentido de desvincular um pouquinho, não? Não, a marca é minha, Matanza, só minha. Eu poderia usar Matanza sem problema algum. Mas eu quis fazer uma coisa um pouco diferente por vários sentidos. Mas o momento, na verdade, o ponto onde eu queria chegar com aquilo era o seguinte. Até porque eu fiquei muito azedo com essas músicas durante muito tempo. Eu fiquei 2 ou 3 anos sem querer nem ouvir, sabe? Mas aí eu lembrei de como era o show. Comecei a lembrar de como era o show. Comecei a lembrar do meu ritual particular de fazer o show. Comecei a lembrar do ritual da galera, do ritual que acontecia durante o show, daquela fogueira ali de maluquice que a gente cospe um monte de demônio e alivia um estresse fudido naquele show ali, todo mundo, o público inteiro. Falei, cara, esse ritual que acontecia era incrível.
esse ritual que acontecia era incrível. Tinha um monte de coisa que rolava, que era boa, que era ruim, mas o grande barato para mim era esse ritual. Uhum. Muito doido, por exemplo, eu morro de orgulho, na verdade, do meu ritual ser o que é. Eu descer na recepção do hotel, beber um cafezinho expresso, uma coquinha zero, e com a minha mochilinha pro show, sacou? Chegar lá, comer uma barrinha de proteína, sabe? Tomar uma garrafinha d'água, subir no palco e tocar-lhe aquele zaralho fudido, falar um monte de merda. E todo mundo tocar aquele zaralho fudido, depois todo mundo ir embora abraçado de boa, cara. A maioria das pessoas hoje em dia indo embora com as suas mulheres, filhas, maridos, todo mundo. E, puta, maravilhoso aquilo. Eu volto lindo, sacou? Pro meu lance, com os meus amigos, que eu amo, assim. Realmente as pessoas com quem eu trabalho hoje em dia, eu amo bastante. Então sempre achei maravilhoso, assim, esse ritual caótico, insano, acontecer exatamente pra gente poder viver tranquilamente. Aí eu fiquei com saudade daquilo. Eu fiquei com muita vontade de botar esse ritual porque o meu ponto era, temos que focar nesse barato. Esse barato aqui era o grande barato desse outro grande barato pelo qual eu passei. Então vamos focar nesse barato. Esse barato aqui vale a pena. Então foi um lance para eu me lembrar o que valia a pena e onde é que eu queria estar. No início do nosso papo, você estava falando da galera, tal, dos produtores que às vezes, né, tem um despreparo e tal. E uma galera que não tem muita intimidade com o show business, né? Existe dentro desse universo do roqueiro aquela parada do maluco, porra, drogado, que bebe todas e tal. Você acha que de repente a galera se espanta, assim, esperava um Jimmy chegar assim, quebrando tudo, quebrando o camarim, daí tornando uma garrafa de uísque, esticando ali e tal. E aí de repente chega o Jimmy com uma barrinha de cereal. Tem essa surpresa? Você enxerga isso de vez em quando? Irmão, acho que a minha maior diversão, minha maior não, que minha maior diversão na vida é brincar com a minha filha, mas uma das minhas maiores diversões na vida é decepcionar as pessoas e quebrar expectativas. Eu adoro, velho. Eu adoro quando eu vou, irmão, por um lance que as pessoas estão certas que eu vou chegar ali e agir de um jeito X, eu agir de um jeito Y, e a pessoa fica tipo, cara, tipo, não adianta você ter expectativa pra uma coisa que eu vou pra outra. E não é que exatamente eu faço isso de sacanagem, não é uma brincadeira minha, mas as pessoas imaginam o que elas querem, né, cara? E imaginam uns lugares assim muito malucos. E eu entendo perfeitamente me levar para o lugar que as pessoas costumavam me imaginar, porra, com a minha aparência, com as coisas que eu faço. Eu sou um cara meio grosso às vezes também. Eu falo umas merdas, não é que eu não fale. E não é que aquelas músicas lá que eu canto e as que eu componho também não falem essas coisas. É só porque eu faço tantos shows desses que eu fico tão tranquilo que eu acho que é o contrário. Eu acho que se eu não tivesse isso tudo aí, talvez eu pudesse até ser esse cara aí que as pessoas esperam. Mas é maneiro, né, cara? Eu acho que eu acho que o artista é mais legal quando ele não é aquilo que todo mundo espera, né? Eu acho que é isso que eu acho muito maneiro, assim, quando, sei lá, não que eu ache a Lady Gaga incrível, mas eu acho ela muito rica, assim. E eu acho que ela tem esse lance maravilhoso, sabe, né? De quebrar umas expectativas, e você acha que ela vai pra lá, ela vem pra cá, você acha que ela vai ser, meu irmão, super vegana, a mulher veste um vestido de bife. Eu acho isso daí muito maneiro, sacou? Então eu gosto disso, eu acho maneiro. E eu gosto de tranquilidade, eu não gosto de barulho. Eu gosto de barulho na hora de fazer barulho, né? Então, pô, camarim tranquilo, de boa, sabe? Acho maneiro. Cara, como é que tu tá vendo esse movimento atual da música e tal, principalmente do rock? Você vê que hoje os críticos, né? Tem hoje os críticos de rede social, aquele o Moicano reage, você tem o Regis Tadeu, enfim, mas a galera tá fazendo um trabalho de críticas sobre bandas que já estão na estrada há muito tempo, né? Dificilmente você vê. Eu tô falando porque eu acompanho esses caras. Não tem muita coisa nova sendo analisada e criticada. Tá faltando um movimento novo aí para dar uma renovada ou essa pulverização, né, das plataformas, eu acho que atrapalha a chegada de gente nova? Cara, então, o rock tá meio mofado mesmo, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso, o rock tá meio mofado. Eu acho que saiu de um lugar importantíssimo aí de descontentamento com a sociedade e perdeu esse discurso. O rock, o discurso de choque, né? O discurso de mandar as coisas pro caralho, o rock perdeu. Pouquíssimas bandas hoje em dia o fazem, e muitas vezes alguma das bandas que fazem isso inseridas dentro de sistemas, né? Então você vê ali um fluxo político-social
E aí dentro daquilo ali você vê bandas que até têm uma atuação diferente ou um posicionamento mais ou menos moderno, mas eles estão dentro de um fluxo. É muito difícil você hoje em dia realmente conseguir achar uma banda que está dentro de uma coisa original e óbvio, tem um motivo pelo qual a gente está há muito tempo fazendo isso, fica muito difícil ser original. Não, só tem 12 notas, né? Tipo, só tem 12 notas, também não tem mais muita letra, não, né? Então, assim, chega num momento que é muito difícil você pensar uma coisa completamente diferente do que falar. E óbvio, tem discursos que são muito pertinentes e talvez seja interessante mesmo muitas pessoas falarem o mesmo discurso porque eles são muito pertinentes mesmo e são a diferença entre a vida e a morte de pessoas, ou seja, tem que falar. Não sou eu que vou falar que, pô, tá errado falar isso ou aquilo. Mas o rock meio mofadão, assim, né? Não é mais aquele lance que um moleque de 13 anos de idade revoltado com a realidade que vive, ouve e sente, né? E sente... representado. Alívio, sente, porra, um lugar para descarregar a raiva que ele sente do mundo. Eu acho que isso hoje em dia está muito mais em outras músicas, no rap, em vários outros lugares. Aí você tem essas bandas gigantes, que são gigantes mesmo. É muito difícil também, tem esse lance dessa pulverização da mídia, né? Muita coisinha muito pequena ali. Se você fala um lance, cara, diferença entre ter, meu irmão, 200 pessoas ou 2.000 pessoas reverberando aquilo que você falou é muito grande, mas, pô, vamos pensar, antigamente entre 200 e 2.000 pessoas não era nada. A gente estava na rádio falando para alguém, a gente estava falando para 200.000 pessoas ou para 2 milhões de pessoas. Ou seja, os mundinhos hoje em dia são realmente muito pequenos. Inclusive, a gente até tem bandas que são super diferentes, mas estão encaixadas dentro de micro nichos que a gente não fica sabendo. É muito doido o lance. Mas eu acho essa porra toda hoje em dia que a gente vive muito doida. E se você me perguntar assim, como é que é esse lance, é muito doido. Quando eu era moleque, olha que frase escrota. Mas quando eu era moleque, o nosso grande sonho era gravar um disco. Era um sonho gravar um disco. Porque ou você era contratado por uma gravadora, ou você era uma pessoa realmente muito rica, sabe? Muito rica mesmo. Porque um disco custava, sei lá, só para gravar mesmo, estar no estúdio, assim, estúdio de verdade, porque não tinha estúdio médio, só tinha estúdio gigante. Era nas nuvens. Bom, sei lá quanto é que custava, 350 mil reais de hoje em dia, sabe? E para lançar então mais uma grana, porque só sabia lançar, bom, com jabá na rádio, com outdoor, com não sei o que, só sabia lançar assim. E realmente não tinha outras ferramentas. E aí mudou isso tudo, né? E hoje em dia qualquer um pode literalmente gravar um disco no próprio celular e fazer a divulgação. Virou um lance que a gente não sabe. Naquela época, se você gravasse um disco e fizesse ali 4, 5 coisas da divulgação básicas, que era contratar um divulgador de televisão, ir no Faustão, no Chacrinha, que coisa, meu irmão, ia. Muito difícil não ir. E hoje em dia é o contrário, né? Facílimo fazer um disco, dificílimo você conseguir ser ouvido por 5 pessoas. Eu vi uma estatística hoje em dia que eu não vou lembrar exatamente os números, mas era algo como 80% das músicas no Spotify não tem, sei lá, 100 audições por ano. É uma coisa assim, sabe? Olha que doideira. 80%? 80% das músicas no Spotify não tem 100 audições por ano. Ou ainda menos, não me lembro dos números, mas era uma parada bem chocante, assim. E que, meu irmão, 99% das audições de música no Spotify provinham de 2% dos artistas. Uma coisa bem maluca. É isso, né, cara? Mó doideira. Ainda vai... Essa pedra tá rolando ainda, né? Eu acho que ela... Eu recebi aqui o Skylab e ele falou sobre essa situação do ranqueamento, né, de músicas no Spotify, enfim. E o Skylab tem uma tese, que é dele, de que isso é um ranqueamento produzido por empresários da música. Que o aquilo ali não retrata a verdade. Também tem uma tese dele que macho que é mais tem que dar o cu 3 vezes. Tem também. Então ele tem várias teses das quais eu não participo. Cara, você falou do público Mas voltando à tese original, voltando à tese aí do Spotify, né? Cara, o Spotify hoje em dia a gente tem uma parcela grande das pessoas que usam o Spotify como ferramenta de divulgação, ou seja, o cara investe grana alta no Spotify para ter muitas
muitos plays e justificar os salários muito grandes que ele recebe das prefeituras e que ele paga uma parte grande de volta, é óbvio, usando essas justificativas. Então, sim, ele é bem viciado, a gente tem a menor dúvida disso. Uhum. Só fazer uma provocação aqui, porque você falou que o rock anda muito mofado, né? Eu conversei também com o Charles Gavin e ele falou que nessa reunião do Titãs, que eles fizeram recentemente, eles tiveram muito problema em determinados estados do Brasil, com o show, porque tem uma música do Titãs chamada Nome aos Bois, e aí eu não vou falar o nome aqui, que não interessa, enfim, entrar nessa seara, mas eles incluíram o nome de um político nessa música Nome aos Bois, e é uma música crítica. E o nome desse político acabou causando uma reação em alguns lugares do Brasil de hostilidade. Eles foram hostilizados por isso. Será que o público do rock... Aí ele fez uma comparação com o Roger Waters aqui no Brasil, que foi vaiado também. Será que o público do rock também não tá meio mofado? Não, hein, ô Jimmy? Cara, o Titãs tem aquele que é, na minha opinião, o melhor disco da história da música do rock brasileiro. Cabeça? Que é o Cabeça Dinossauro. Nesse disco eles cantam igreja, polícia e tem mais umas 2, 3 músicas ali que meu irmão, que eu acho que estão no mesmo nível, tanto de revolta quanto de iconoclastia, né? De mandar a merda inteira para o caralho. Alguém perdeu um pedaço do discurso. Isso é um fato, né? Isso é um fato, sem a menor dúvida. Primeiro ponto. Segundo ponto. É óbvio que a gente vive uma gigantesca... Não posso dizer manipulação, porque parece que manipulação é uma coisa que foi pensada e criada. Mas é óbvio que a gente vive pessoas que aproveitam muito dessa polarização política do mundo inteiro, de ter 2 lados, como se alguém estivesse totalmente certo e alguém estivesse totalmente errado. E tudo que gera essa ideia de ter um mal e um bem, né? Um certo e um errado, comprovado por qualquer pessoa que tenha visto qualquer nível de estudo de lógica, ou de biologia, ou de história, ou de geografia, ou de qualquer coisa no cosmos, que não existe, né, totais absolutos para nenhum lado nem para o outro. Então, mas caiu como uma luva para as pessoas que aproveitam cada um desses 2 lados. E o mundo caminha a passos largos para a sua provável destruição nesse sentido, não tem a menor dúvida, né? Porque o mundo está definitivamente burro. Eu nunca vi pessoas torcerem para guerras como se fossem jogos de futebol, torcerem para lados em uma guerra. Cara, torcer para lados em uma guerra, a não ser que esteja falando, óbvio, né, de ser uma guerra contra os nazistas, torcer, né? Se alegrar com uma guerra já é uma coisa horrorosa, né? Horrorosa. E serem clínicas com arte, por exemplo, né? Que é uma parada muito doida. Aí o cara quer ser clínico com arte, ele quer ver o show do cara e falar, não, mas eu não gostei do que passou naquele lance ali. Ou seja, mas aqui era para você estar com o seu time de futebol, com a sua arte, era para você estar sendo passional, né? Emotivo. E, porra, na hora de analisar uma questão política ou qualquer outra coisa social, econômica, você deveria estar sendo clínico, né? Frio e racional. Mas não é o que acontece, é o contrário. Então, isso já comprova uma maluquice tão grande, mas tão grande, que as coisas ficam todas muito difíceis pro artista, para todo mundo. O que a gente faz? Não fala de porra nenhuma? E o que a gente pensa? E o cara que vira para mim e fala assim, você não deveria. Irmão, tu já imaginou alguém entrar no açougue e falar pro cara, porra, meu irmão, tu deveria cortar essa carne mais assim, quando tu corta pecelado, mas vai tomar no seu cu. Sacou? O que tu acha que tu é para dar ideia no trabalho do outro, né? Eu falava, atenha-se a sua música, eu não posso falar de política. Você tá maluco, velho. Imagina se os taxistas do Brasil não pudessem falar de política, iam fazer o quê naquele carro, meu irmão? Ou se eu atenha-se a dirigir, cara, o taxista, ele é antes de mais nada um narrador político, depois é que ele é um motorista, né?
Então, assim, as maluquices, né, que estão acontecendo com esse fenômeno bizarro aí, do qual muita gente está ganhando dinheiro e o resto do mundo inteiro está comendo cocô, literalmente, e não percebe, né? Uhum. Tristão, né? Só vejo isso, assim, porque tem lugares que são muito ruins, tem lugares que são muito diferentes, a gente vai assim, o clima é diferente, tem lugares que são equilibrados, tem lugares onde as pessoas brigam, tem lugares onde as pessoas não brigam porque elas sabem que são minorias e que se expuserem vão sofrer, e os artistas ficam, meu irmão, tentando passar por isso, porque, pô, bem ou mal, a gente também, meu irmão, já tá de saco cheio do mundo inteiro, só quer ganhar nosso dinheirinho, passar nossas férias no lugar que a gente gosta, que não tem ninguém. Uhum. A merda, né? Avaliando essa situação inteira, é uma merda, né? Ninguém é feliz, ninguém tem o que quer, ninguém consegue chegar num acordo, só tá feliz quem ganha dinheiro com essa polarização, infelizmente. É uma merda, né? Cara, o que o Jimmy fez lá atrás que ele não faria? Ou você não deixaria de ter feito nada? Então, cara, uma das coisas que hoje em dia eu mais faço e que eu fiquei, meu irmão, quase 25, 30 anos, sei lá, sem fazer, foi viajar, tirar férias. E hoje em dia a coisa que eu mais gosto de fazer, faço o tempo todo, faço com a minha família, adoro viajar com a minha filha, é a melhor coisa da minha vida, sem dúvida alguma. Mas eu sei também que eu passei aí esses 25 anos trabalhando que nem um maluco mesmo e nem fazia sentido pra mim, na verdade, porque eu tava me divertindo muito fazendo aquilo ali, era muito difícil, era muito puxado e eu achava que tinha concentração, que tinha que ser total mesmo, só sabia fazer aquilo. Quando eu voltava pra casa pra lavar as cuecas, eu ficava tipo, o que eu faço na terça-feira em casa, sabe? Nem sabia por que eu tinha casa, sabe? Mas eu acho que o jeito que foi pra mim foi legal, porque aí eu não fiz durante muito tempo e hoje em dia, tipo, é minha paixão número 1, meu investimento número 1, o lance que eu mais gosto de fazer, uma coisa, inclusive, na qual eu venho procurando trabalhar com, né, que é, irmão, levar as pessoas para fazer viagens, mostrar viagens para as pessoas, de algum jeito eu quero trabalhar com isso. Também acho que a Birita teve um espaço importante nessa história, porque ela foi um lance ali que eu tinha certeza absoluta que eu nunca poderia fazer um show sem beber. Mas você chegou a ter dependência, não? Não, o dia que eu resolvi parar de beber... São análises diferentes sobre dependência, né? Sobre o que é alcoolismo ou não, né? Não conseguir parar de beber e ir até o fim e só parar de beber quando tá um lixo já é avaliado como alcoolismo. Isso era uma coisa que eu fazia direto. Eu nunca tive um esquema tipo, deu uma luzinha legal, vou nessa. Não, nunca tive. Nunca tive isso. Sempre beber até o fim. Mas não tive dificuldade quando parei de beber, mas tive perguntas tipo, cara, como é a vida? Como é que vai ser? Porque fazer um show sem beber era uma parada absurda. Eu literalmente bebia de 24 a 36 latas de cerveja no show. Entrava no palco, abria 2 latas, dropava na cabeça e eu começava o show, meu irmão. E às vezes bebia minha garrafa de uísque no palco, assim, não dava onda nenhuma, inclusive saía igualzinho. E a Birita era ali, inclusive era o meu link dentro da banda. Catalisador. Sacou? De vontade. Era uma coisa meio doida, assim, porque a existência da banda, na verdade, promovia um estilo de vida. Então, se aquela banda desse certo, eu poderia viver naquele estilo de vida durante muito mais tempo e poderia viver ali bem, fazendo o que eu gostava. Então, eu botava muita pilha pra banda dar certo porque eu queria viver daquele jeito. Então, foi importante. Então, também, se você falar pra mim que você pararia de beber, não. Acho que não. Eu parei de beber na hora que eu acho que foi. Antes, depois, não importa. Fiz umas que eu tinha que fazer. Eu fui pai velho. Eu fui ser pai com 43. Porra, mas eu acho que eu fui pai muito mais tranquilo, sacou? Estudei. Preparado pra ser pai. Preparado, mais cabeça, sabe? Também não tava naquela... Imagina se eu fosse pai com 25 anos de idade, vivendo o que eu vivia, fazendo 100 shows por ano. Óbvio que ia ter dado merda. Óbvio que ia ter dado merda. Eu não parava em casa. Que pai? Eu não ia ter sido pai, né? E, pô, felizmente hoje em dia eu acho que eu sou pai. Existe na vida da minha filha. Então tem uma porrada de coisa, velho. Tem uma porrada de coisa assim que aconteceu e que, porra, se eu queria ter passado. Não queria ter passado, mas passei e mais ou menos estou aqui. Eu odiei. Assim, o fim do Matanza original, por exemplo, foi uma coisa muito ruim. Passei por aquilo ali com um gosto muito amargo e achando aquilo uma merda, mas não foi o que fiz também. Podia ter feito coisas diferentes para tentar apaziguar. Poderia, mas eu acho que o problema central não poderia ser apaziguado porque era abrir mão de uma coisa que eu achava certa para trocar por uma coisa errada.
não fazia muito sentido. Porrada de coisa, irmão, óbvio, uma porrada de coisa. Como eu falei, vou fazer 50 anos, fiz muita coisa nessa vida. 99% dessas coisas hoje em dia eu teria olhado e falado... 99% das discussões e brigas. Mas na hora que eu passei por aquilo ali, eu tinha que fazer, senão, né, muita coisa não teria ocorrido do jeito que ocorreu. Então, que belo de um babaca hippie sou eu, né? Mas acho que eu tenho que falar que tudo que eu passei ali porque eu tinha que passar mesmo, por pior que tenha sido. Sei lá. E nessa porrada de coisas que você tá fazendo, já fez, tem alguma coisa que você queira fazer? Porra, isso aqui é uma meta. Escrever mais. Escrever? Escrever mais. Eu quero ter livros, eu quero ter coisas, eu venho escrevendo. É um parto para mim, não é nada fácil. Eu tive dificuldade nível de 0 a 10, 8 para escrever músicas, né? Eu escrevia muito menos música na época do Matanza Original e hoje no Matanza Ritual eu escrevo todas as músicas e eu tive uma dificuldade nível 8 para escrever. Eu comecei muito inseguro assim, mas aí foi tomando jeito, foi assentando mais ou menos o que eu queria dizer, umas coisas foram tomando ali eu falei, tá bom, beleza, dá para fazer. Eu adoro, assim, livros são uma parte muito importante da minha vida. E eu gosto muito de pensar os livros, mas, meu irmão, na hora de sentar para escrever é um parto. Você lê muito, Jimmy? Muito, muito. E que tipo de leitura? Cara, então, eu vario muito, quer dizer, vario assim, né? Na vida a gente vai variando. Hoje em dia eu tenho lido muita história, livros de historiadores sobre história, ou livros de historiadores romanceando passagens históricas que eu também gosto. Eu gosto muito, meu irmão, eu gosto muito de saber a história do cara, do Shackleton, como é que ele foi, como é que ele não foi, perrengue náutico, uma parada que eu me amarro, assim, essa história, né, das navegações, dos lugares e as coisas que aconteceram, e descobertas e conquistas, e a história, por que a história é como é, por que as coisas aconteceram como aconteceram, é um caos fudido mesmo, ou, meu irmão, tem uma coisa que explica por que isso foi assim, isso foi assado, isso tudo eu gosto muito, e romance o tempo todo eu leio muito também. Gosto muito muito mesmo. E tenho muita vontade de escrever. Mas eu não é que eu não escrevo. Eu escrevo muito na minha cabeça. Muito. Na hora de colocar no papel, cara, vem tudo errado. É mesmo, né? Não é que vem tudo errado, mas... Você não consegue colocar no papel a criatividade que surgiu ali, né? É mais ou menos isso assim, cara. Parece que... Tipo um bloqueio? Não, parece que pode pegar meio mal, mas a torneira é pequena. O que eu quero dizer com isso? Tem uma quantidade de água grande, a torneira é pequena. Quando eu abro a torneira, o lance espirra desorganizadamente. Entendi. Sacou? E aí me falta experiência, conhecimento, estudo e técnica para conseguir pegar aquela água toda, passar devagar pela torneira, encher devagarzinho, quadradinho, um lance, várias páginas. Acontece que nas primeiras 4, 5 páginas do que eu estou escrevendo, eu já coloquei 50 vezes mais informação do que deveria, já, sacou? Já fui muito mais na frente, não sei o que, organização, técnica para fazer aquilo ali acontecer, isso é que me falta. Eu vi o Guto Goff uma vez falando sobre Cazuza, né? Que ele tem que fazer uma música sobre a noite no Rio de Janeiro. E aí ele colocava um papel no joelho, escrevia coisa de 10 minutos, entregava... era um fenômeno para escrever, né? Como outros do rock, enfim. E tem gente que precisa desse processo mais elaborado, de escreve, dorme, no dia seguinte pega aquilo, vai lapidando, é mais ou menos isso, né? Cara, eu tenho muito isso. Eu acho, inclusive, que a arte, para mim, óbvio, mas a arte reside aí, sabe? Naquele ruminar ali, troca essa frase por essa, volta isso pra cá, termina uma frase, tá boa de cantar, mas não tá dizendo o que eu queria dizer, e se eu tirasse a vírgula daqui, eu acho que esse ruminar aí transforma o lance, eu acho, né, na minha visão, porque muito legal, assim, pô, a gente pega, dá aquela vomitada ali no lance, sai rapidinho, não sei o que, beleza, mas era isso mesmo que você queria dizer? A arte, para mim, mais uma vez, é o que eu queria dizer. Não é o que eu consegui encaixar naquele lance ali e ficou maneiro. Entendi. Então, para mim, esse ruminar aí é muito importante até você olhar e falar, tá bom, esse aqui era o que eu queria dizer. Ou então, óbvio, pode rolar no meio do caminho, você chegar num lance e falar, caralho, até que chegou num outro ponto,
Mas demora para esse lance acontecer. Eu acho que muito rápido, assim, às vezes eu acho que é meio... Não acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Acho que é mais maratona, menos várias provas de 100 metros. Cara, a gente chegando quase na reta final do nosso papo, eu queria saber a sua história com futebol, com o Vasco, enfim. Tá acompanhando? O tempo todo, né, cara? Então, eu tenho história familiar com o Vascão, né, cara? Pô, eu tive sempre lá no Maraca com a família inteira. Minha família inteira é de vascaína, dos dois lados da família, lado do pai, lado da mãe. Fico muito triste, assim, né, cara? Quando eu converso com as pessoas mais novas, que têm um entendimento menor do Vasco, e eu falo, meu irmão, você tá maluco, velho. Eu vivi os anos 90, os anos 80, sacou? Tipo, o Vasco. Isso daí que vocês estão falando aí não é o Vasco. Isso daí é uma parada que tá ali nesse momento. E nesse momento ali tem um lance ali acontecendo, nesses últimos 20 anos aí, que é um lance que não tem nada a ver com o que pra mim é o Vasco. Às vezes a galera fala, eu tô super satisfeito com essa vida ali de meio de tabela. Eu falo, como é que é, meu irmão? Tu tá maluco, brother? Tu tá maluco? Eu vi várias vezes o melhor jogador do mundo jogando no meu time. Várias vezes. Eu tenho a menor dúvida que o Edmundo, 97, foi o melhor jogador do mundo. Edmundo e Evair era um absurdo. Irmão, né? sacou? Juninho jogando pra cacete. Eu vi o Romário jogando no meu Mauro time, Galvão sabe? na O Mauro zaga. Galvão na zaga, o Ricardo Rocha na zaga. Eu vi vários jogadores que, meu irmão, que em vários momentos, se não era o melhor do mundo, eu era tipo top 5. Até o Felipe mesmo, vacilão lá. E aí tá lá esse lance, e muito desconfortável, cara. Eu queria estar vendo o Vasco hoje em dia de boa. Não tô, né? Não tô. Concordou com a demissão do Fernando Diniz? Fiquei puto com o tempo que demorou, né? Né? Claramente não é o cara que estava conseguindo fazer aquilo ali acontecer. Muitas decisões ruins, no todo, né? E eu realmente, cara, se alguém me falasse assim, então tá bom, então você é o presidente do Vasco, o que você faz, bicho? Não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, porque eu não sei como é que é. E as pessoas ficam com aquele monte de meias verdades. Mas então faz lá, igual o Império do Mal, passa 3 anos pagando as dívidas que depois... Mentira, que 3 anos pagando dívida? Pagou porra nenhuma, equalizou meia dúzia ali, teve uma ajuda do cacete. Meu irmão, um monte de mentira, uma porrada de coisa, tudo mal contado, tudo é Petrobras aqui, dinheiro aqui, não sei o que ali, governo aqui, blá, 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 e chega num ponto ali, meu irmão, ganha mais dinheiro que todo mundo, não sei o que. Então, assim, essas meias verdades, né? Então faz que nem o Palmeiras e entrega para um grande milionário, não sei o quê. O próprio Palmeiras passou por isso, né? Com a Parmalat, Fluminense passou por isso na época também. Passou, Unimed. Me entregou pro cara. Quando o cara sai, o time estava destruído, porque não criou uma base ali. Acho que hoje em dia o Palmeiras até tá fazendo diferente do que isso. O Vasco passou com a Nations Bank, né? Na época do Eurico, né? Teve o Nations, teve Bank of America também, que tem uma história complicadíssima. Mas o Eurico não era Vasco, o Eurico era Eurico, né? Sim, o Vasco lhe servia muito bem, então ele até fazia umas coisas muito boas, mas ele era Eurico, ele não era Vasco. Se ele fosse Vasco, ele tinha se preocupado em várias coisas, inclusive ter deixado um legado positivo para o clube, não ter feito o clube afundar quando ele saísse para que, viu, era eu que resolvia tudo. Muito complicado, cara, muito complicado mesmo, não sei como resolve. Eu acho hoje em dia o mundo do futebol um nojo. Eu morro de nojo de futebol, de boleiro. Acho boleiro um ignorante, um cara mimado. Fica todo mundo falando, porque você é o máximo, toma aqui R$1 bilhão. Pode ir lá, pode quebrar a lei. Aí tem pose de popstar, né? Pode quebrar a lei, pode, sacou? Tipo, pelo amor de Deus, quem são esses ídolos dessas crianças aí, um bando de maluco zoado, torto, esquisito. Meu irmão, fala mal e fala coisas feias e, meu irmão, vulgar. Irmão, dane-se, é minha opinião. Eu devo ser vulgar pra muita gente também. Mas eu não gosto. Esse mundo de boleiro, eu acho ele todo esquisito. Todo esquisito. Que são essas grandes fortunas hoje em dia que ficam alimentando esse mundo do futebol, pagando, meu irmão, R$1 bilhão literalmente para técnico, jogador, clube. Irmão, esse dinheiro não tá vindo do futebol. O futebol dá muito dinheiro, mas esse dinheiro não está vindo do futebol. Que dinheiro é esse? Onde é que isso vem? Para onde é que isso vai? É o mundo inteiro muito doido. Mas eu tenho o Vasco da Gama no meu coração, coisa que eu nasci lá, vendo o jogo com meu pai, indo pro Maraca, camiseta de algodão daquela das antigas, não sei o quê. Queria passar para minha filha, queria que ela ficasse amarrada. Não consigo passar ali, ela me dá muita sorte. Quando a gente vê jogo junto, a gente sempre ganha.
Mas você vê que ela não tem visto muito jogo. Não tem, Então é isso, eu não sei o que fazer, não. Mas você tem esperança que a gente consiga ver um Vasco? Eu tô falando como vascaíno também. Não, cara, o que eu acho, né? Eu acho que existe um jeito profissional de fazer as coisas que nem esse Edmar aí. Esse maluco, pra mim, é excelente, né? Um cara profissional, Português, velho. lá. É, um cara profissional. Ele, profissionalmente, ele olha o lance, vê lá os scouts, resolve não sei o quê. Ó, cara, esse aqui é bom, tem um nariz bom. Óbvio que você vê que ele tem um nariz bom para jogador, porque o cara traz uns caras que, pô, vira e mexe. Ou não também, né? Porque vou te falar que os últimos também já não vieram tão bons. Não, esse Andrés Gomes é muito bom, O Andrés é muito bom. Muito bom mesmo. E o que ele corre, o que ele fez no jogo Fluminense, voltou umas 3 bolas correndo ali para matar contra-ataque que o maluco do Diniz deixa acontecer qualquer jogada é contra-ataque. E assim, inacreditável. E com a bola no pé, é excelente. Mas eu acho que tem um jeito careta de fazer o lance ali profissional, com pessoas que sabem o que estão fazendo. E tem um mundo inteiro do boleirismo em volta daquilo. Então tem aqueles profissionais do futebol que são aqueles jornalistas que precisam estar inseridos no lance. E aí você tem os dirigentes que estão inseridos ali exatamente por qual motivo você fica na dúvida. E a CBF... É tão complexo, né? Tão mar de merda. Que é a CBF, cara? Que é a CBF? Essa pergunta legítima. O que é a CBF? Que zona é essa? Como é que pode, uma entidade dessa que representa um lance tão importante, que no final das contas é uma entidade privada, que a gente não sabe absolutamente nada do que está acontecendo e que de um mês para o outro multiplica por não sei quanto os salários dos dirigentes e que agora resolveram eleger um cara que nunca teve nenhuma história no futebol, saiu de um lugar que mal tem, tipo, quem é esse cara? O que está acontecendo? De um dia para o outro tudo muda. O outro cara que estava na presidência, meu irmão, forjou uma assinatura de um cara que estava em coma. Cara, aliás, os presidentes da CBF parecem até os governadores do Rio, né? A maioria já ficou... Pois é. Então, assim, porra, se essa entidade que supervisiona, você imagina no final o que é, né, irmão? O que são as associações esportivas. Então, dá, assim, aquela vontade de falar, não, cara, vamos levar isso para um profissional sério, que aí o cara vai querer entrar ali com X e sair com 2X e vai fazer funcionar mais ou menos, pelo menos, meu irmão, vai ficar ali. Mas também não funciona, porque assim, como é que você faz para reclamar de erro de arbitragem se você não está envolvido naquele mar de merda lá da CBF? Porque os erros são óbvios. Os times pressionam, quando eles pressionam, as coisas acontecem mais pro lado deles. Isso é um fato, né? Se você reclamar muito, bem alto, criar uma narrativa inteira daquilo ali, no próximo jogo ninguém vai expulsar o jogador do teu time, vai expulsar do outro. Isso é um fato. Tem que ir lá, tem que ser ridículo, tem que bater na porta da cabine do VAR, tem que ir na CBF fazer manifestando. As coisas que são assim, o certo não, era você tinha que ter um documento ali que você mandasse pro cara, tá aqui, ó, peço para que reveja a jogada, não sei o que. Não é. Então, assim, se você fizer um lance profissionalmente também não dá muito certo. Né? Se você entrar numa parada ali em inglês, né? Tipo, não vou fazer aqui o certinho, não sei, que também não vai dar muito certo. Zona do cacete, mas meio que retrato do mundo que a gente vive também, né? A zona do cacete, a gente não sabe exatamente o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é certo, o que é errado. A gente só sabe que é meio que se afastar das pessoas um pouquinho. Tentar viver num lugar que tenha menos gente, assim, para ter menos problema, porque as pessoas do mundo estão tão difíceis. E o futebol é a cara disso. O futebol é a cara disso. Como é que a caralha do jogador me dá uma entrevista depois do jogo falando que não podia ser uma árbitra mulher naquele jogo? Porra, que loucura, né, cara? Como é que esse maluco, meu irmão... E essa é a cara do jogador brasileiro, que no final das contas é a cara dos ídolos, que são os formadores de opinião, que junto com os influencers de Instagram estão aí, meu irmão, dizendo o que é legal e o que não é legal para não sei quantas centenas de milhões de pessoas. Não, e pior é a justificativa depois, né? Eu queria pedir desculpas porque eu fui xingado pela minha mãe e pela minha mulher. Você vê que falta realmente assim, uma noção básica de civilidade, né? De você num mundo onde o feminicídio está crescendo assustadoramente, o cara vai e fala uma merda dessa, Eu estava com a cabeça quente. Não, peraí. Você está querendo dizer então que o seu córtex pré-frontal não funcionou muito bem e você só disse o que você acha que você não deveria dizer. Você não falou algo que você não acredite. Exatamente. Em nenhum momento você falou que você não acredita no que você falou. Você só falou que você acha que você não devia ter dito. Ou seja, você acredita nisso. Você acha que por uma pessoa ser X,
X ou XY, ela não tem capacidade de fazer atividade A ou B. Como se tivesse alguma coisa a ver com o mesmo universo. E tudo bem, passou, tá de boa, vai lá jogar, campeão. Tem lá um dirigente falando, tu é maneiro, cara, tá de boa, vamos lá. Difícil, né? É difícil, cara, é foda. Difícil. Irmão, você falou que, não sei se você pode revelar, que tá com uma filmagem já agendada, né, para agora. Tem projetos novos aí pintando que você queira falar? Tem muita coisa, eu não posso falar ainda mesmo, tem muita coisa de nível de confidencialidade ainda, mas tem uma série que em princípio a gente vai estar gravando esse ano, que parece que vai ser uma coisa muito legal. Mas é o que? É pra Netflix, alguma coisa assim? É um filme, isso eu posso falar. E eu tô muito amarradão para que aconteça logo, tô doido para fazer. E sempre tem coisa pintando, né? Das séries que eu já fiz, das séries que eu ainda quero fazer. É uma coisa que eu gosto muito de atuar. Esse barato para mim é muito diferente. E ele me leva para uns lugares muito malucos, assim, os quais eu nunca tinha vivido, sacou? Tipo, não, vamos lá para um stand de tiro para você atirar com a pistola mais potente que existe no mercado para você saber como é que é, porque na hora que tu for lá fazer a cena tem que saber como é que é, tipo, legal pra caralho. Comandos em ação, vamos lá, sacou? Tipo, muito maneiro. E aí no outro, vamos lá pra uma fazenda do século, meu irmão, 18, pra viver um filme de terror, lá, cada coisa totalmente diferente uma da outra, muito legal. Esse universo é incrível. E paralelo a isso, o Matanza Ritual e o Jimmy Red seguem a toda, né? O tempo todo fazendo música, não poderia viver de outro jeito. Preciso de música pra viver. Obrigado, cara. Irado. Obrigado, muito bom. Irado. Obrigado demais. Obrigado a galera que assistiu. Jimmy London, aqui no Olha Só, e a gente vem com muito mais aí, mais uma vez. Seu Pod Estúdios, muito obrigado pela parceria. Galera, segura aí porque a gente está só no início, não completamos um ano ainda e tem uma rapaziada agendada para cá que você vai gostar. Um abraço, até mais.